Maria era uma mulher forte e amorosa, conhecida por sua dedicação à família. Ela tinha uma filha chamada Isabela, uma linda criança de olhos brilhantes e sorriso encantador. A vida de Maria estava repleta de alegrias, até o dia em que tudo desmoronou. Sua filha foi roubada e isso foi só o começo das dores. Maria vivia com o marido Lucas numa casa pequena e modesta. Ela e o esposo tinham uma rotina comum de um casal que trabalha fora de casa. Os anos foram passando e eles sentiram que faltava alguma coisa na relação. Depois de longas conversas, decidiram ter uma criança. Lucas sonhava muito em ter uma menina, e até o nome ele já tinha escolhido. Já Maria não tinha preferências. 5 meses após a decisão de aumentar a família, ela engravidou. Maria contou a novidade para Lucas assim que ele voltou do trabalho. Os dois se emocionaram muito com o resultado do exame. O pré-natal seguia normal. Apenas a curiosidade para saber o sexo da criança estava matando os dois. O marido deu ideia de fazer um exame de sangue para adiantar esse resultado, pois não queria esperar 3 meses para saber o sexo da criança. Ela concordou em fazer o exame e, para a alegria de Lucas, eles estavam esperando uma menina. A gravidez seguiu normal e os planos para a chegada de Isabela estavam todos traçados. Ela nasceu uma menina linda e forte. Seus pais não conseguiam esconder tanta alegria. Mesmo que eram pais de primeira viagem, eles estavam indo muito bem. Maria se afastou do trabalho por 1 ano só para dar o melhor para a filha. Tudo estava parecendo um sonho para o casal. Numa tarde de primavera, enquanto Maria estava com Isabela num parque, um terrível acontecimento abalou a vida do casal para sempre. Ela, como sempre muito empolgada com a filha, tirava fotos de tudo. Num determinado momento, quando Isabela estava no carrinho de bebê, um estranho aparentemente gentil se aproximou delas e começou a conversar com Maria pedindo informações. Em um momento de distração, uma mulher pegou Isabela do carrinho e saiu andando às pressas. Maria logo percebeu o que aconteceu e correu desesperada, gritando e implorando por ajuda, mas era um lugar barulhento e os sequestradores desapareceram no meio da multidão. A polícia foi chamada e as buscas iniciadas e, apesar de todos os esforços, Isabela havia desaparecido sem deixar rastros. O coração de Maria estava destruído e ela não encontrava consolo. A polícia descobriu que foi uma quadrilha internacional especializada em sequestros de crianças, mas não encontraram pistas dos criminosos. Após 1 semana de buscas, o caso foi arquivado. Por favor, assista ao vídeo até o final. É bem curtinho e você vai ter uma surpresa no fim. E antes de sair, coloca nos comentários uma nota de 0 a 10 sobre o vídeo. Lucas não se conformava com o que aconteceu. Ele ficou tão perturbado que começou a acusar Maria de descuido, e o casal passou a viver de brigas. A mãe procurava pistas e seguiu todas as possibilidades que apareceram andando por creches de várias cidades. A busca consumiu sua vida, mas ela estava disposta a fazer qualquer sacrifício para reencontrar Isabela. Maria visitou instituições de caridade, lares de adoção e até investigou rumores de crianças desaparecidas em outros países, mas sem sucesso. As tragédias não pararam de acontecer na vida dela. 4 meses após o desaparecimento da filha, Lucas sai de casa e não voltou mais. Maria ficou muito abalada com a atitude do companheiro, mas ela não tinha forças para correr atrás de 2 pessoas, por isso preferiu ficar com a busca pela filha. O tempo passou e a esperança de encontrar Isabela começou a diminuir. A dor de Maria era insuportável e ela se perguntava constantemente se sua filha ainda estava viva. Maria tinha sonhos e pesadelos com a menina. Era uma dor que beirava a loucura, uma angústia que só sabe quem sente na pele. 2 longos e dolorosos anos haviam se passado, mas para Maria era como se fosse a mesma semana que Isabela sumiu. Um dia, enquanto estava exausta olhando fotos da filha no celular, algo que fazia com frequência, Maria viu uma imagem que a encheu de emoção e esperança. Era uma foto dela e de Isabela no parque, tirada momentos antes do sequestro. No fundo da imagem, havia um homem e uma mulher muito familiar. Dava até para ver os rostos deles olhando para elas. Maria já tinha visto essas imagens muitas vezes, mas como tinha muitas fotos, essa passava despercebida. Ela, ao ver a foto, sentiu uma conexão como se já o tivesse visto esse casal antes. Movida pela intuição, Maria decidiu seguir aquela pista. Ela se lembrou de ter visto um homem parecido com aquele da foto trabalhando num pequeno circo que havia passado pela cidade. Maria pegou a foto e mostrou para os policiais na esperança de reiniciarem as buscas.
Os investigadores, ao verem a imagem, foram pesquisar nos arquivos de criminosos para tentar achar semelhanças. Eles colocaram a foto num aplicativo de busca de rostos e logo de primeira, o homem foi identificado. O sequestrador já tinha passagens pela polícia por furtos e envolvimento em quadrilha de sequestros. As autoridades foram atrás do circo para saber se o bandido ainda trabalhava lá. Ela recebeu uma mensagem que o circo havia sido achado, mas não encontraram o homem. Os investigadores então decidiram interrogar todos os funcionários do lugar e, com muito esforço, acharam uma mulher que conhecia o bandido e deu pistas onde ele poderia estar. Maria ficou cheia de esperanças, mas com muito medo da filha estar morta. Ela confiou no trabalho dos policiais e ficou esperando notícias. Um dia recebeu uma mensagem do investigador. Era para ela ir à delegacia falar com ele. Maria, ao saber que havia sido chamada para conversar pessoalmente, teve embrulhos no estômago de medo. Movida pela curiosidade e não coragem, ela foi falar com o investigador. O homem disse que eles haviam localizado o bandido e que confessou o crime, só que a criança havia sido vendida e ele não tinha pistas para quem. Tudo que sabia era que um casal de americanos estava à procura de uma criança com o perfil de Isabela. Maria não sabia o que dizer, mas os investigadores disseram que iriam vasculhar o setor de imigração para saber se algum casal havia entrado no país sem um bebê e saído com uma criança. Era algo muito trabalhoso, mas era preciso fazer isso. Maria ficou esperançosa, mas com medo. Ela já havia sofrido muito com tudo isso. Numa manhã de domingo, ela recebeu uma mensagem da polícia dizendo que eles haviam achado o casal e logo pediram ajuda da Interpol. E depois de muita insistência da polícia, eles confessaram o crime, mas disseram que haviam se arrependido com medo de serem presos e abandonaram a menina num orfanato. Maria ficou cheia de esperança, pois as chances de a filha ter sido vendida para tráfego de órgãos ou qualquer outra coisa ruim eram mínimas. Após o casal confessar, eles foram condenados. A polícia localizou o orfanato e foi em busca de uma menina de 3 anos que havia sido deixado por lá. Maria não conseguia se concentrar em nada. Ela não pode ir para os Estados Unidos acompanhar as investigações, mas ficava o dia todo olhando no celular, e cada mensagem que recebia era uma angústia. A polícia estava demorando muito dar respostas a ela. Mesmo que Maria ligava para eles, só ouvia que tinha que esperar. Numa segunda-feira de 2017, ela recebeu uma mensagem em áudio do investigador. Ele fez a mesma coisa da vez anterior, pediu para Maria passar na delegacia para falar com ele sem dizer o que era. Com tanto sofrimento, ela só pensava no pior. O horário havia sido marcado para o dia seguinte, e até lá, ela só chorava. Nesse momento, já muito abatida, Maria pediu a uma amiga que a acompanhasse. Quando chegou no local, ela foi levada a uma sala onde estava o investigador. Quando ela abriu a porta, quase infartou. Maria viu o homem brincando com uma menina de 3 anos de idade que sorria bastante. Ela não resistiu e se ajoelhou chorando muito. Maria não tinha forças para nada. Foi aí que, ao olhar para o detetive, ele balançou a cabeça concordando que aquela linda criança era Isabela, sua filha. Ela juntou a pouca força que tinha e correu para abraçar sua filha. Foi um momento mágico. Todos se emocionaram. Maria só ficava em silêncio e não largava da menina. Por incrível que pareça, Isabela não desgrudou da mãe. Parece que a reconheceu. O investigador disse que Isabela estava no orfanato e, como não tinha documentos legais, não havia sido adotada. Os ministérios exteriores dos 2 países trabalharam juntos e a polícia achou melhor não avisar Maria de todo o processo até Isabela voltar para seu país de origem. A dramática história de Maria ficou conhecida na internet e Lucas ficou sabendo que a filha havia sido achada e correu para encontrar com Isabela. Ele, ao ver a filha, ficou muito emocionado. Lucas chorava muito e depois pediu perdão por ter sumido e perguntou se Maria o aceitava de volta. Ela não pensou 2 vezes e aceitou, pois iria precisar do pai por perto para a família voltar o que era antes. A partir desse dia, Maria nunca mais deixou Isabela fora de sua vista e a família se fortaleceu ainda mais após esse período de aflição. Juntos, eles enfrentaram os desafios do passado e construíram um futuro de esperança e felicidade. A história de Maria e Isabela tornou-se uma inspiração para muitas pessoas, reforçando a importância de nunca desistir e acreditar no poder do amor e da dedicação de uma mãe. Elas mostraram ao mundo que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz pode brilhar e trazer milagres inesperados. Que linda história! Obrigada por assistir. Saiba como uma idosa foi humilhada e expulsa do seu hotel. Os funcionários, ao descobrir quem ela era, quase infartaram.
Clique no vídeo que está aparecendo para você agora e assista esta incrível história. Por favor, se inscreva no canal, nos ajude a crescer, deixe seu like e compartilhe este vídeo.